Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua paz. Eu gostaria de dividir com vocês uma mensagenzinha bem curta de Joana de Ângeles e uma história que me comoveu. O que é bom para mim é bom para o próximo, né? Para o outro. E hoje no Evangelho lá, no livro Momentos de Saúde, de Joana de Ângeles, Momentos de Saúde, os livros dela sempre tem uma mensagenzinha, uma meditação, e eu vou ler só esse pedacinho, depois eu vou contar uma história que eu amo. É assim, é capítulo 20, Amadurecimento Psicológico. O equilíbrio divino mantém-me em harmonia. Penetro-me para conhecer-me. Exteriorizo-me para oferecer. Há uma necessidade de ser generosa em relação a mim, ao meu próximo e à vida. O equilíbrio divino tocou-me suavemente, como a primavera rociando o botão de rosa e fez-me desabrochar totalmente. Eu amo, amo Joana de Ângeles e a forma que ela tem de penetrar em nossa alma para falar, para a gente ter uma outra visão da vida, né, das coisas. Essa história que eu vou contar é uma história de um palestrante espírita, de um acontecimento numa casa espírita, e eu vou contar segundo a minha emoção. Todas as reuniões que eu assisto espíritas, elas são ligadas à Federação Espírita Brasileira. Então, dentro da doutrina espírita, assim como as outras casas religiosas, costumamos ajudar as outras pessoas com um diálogo fraterno, né? Ajudar, conversando, amparando. Todas as religiões fazem isso, todas. Então, essa história é a história de duas pessoas em situações diferentes e que se uniram e que uma acabou servindo, uma amparando a outra. É a história de um senhor muito rico, com tudo nas mãos, muito fácil, e de uma senhorinha que ela tinha o corpo todo torcido, sabe assim, eu não sei nem como explicar, mas ela nasceu com o corpo todo com problema, então ela era bem pequenininha, certo? Ela era bem pequenininha. Ela não caminhava, ela não tinha dificuldade para comer, não sabia falar direito. E esse senhor, ele perdeu num acidente os dois filhinhos dele, dois rapazes. Ele chegou ao desespero, né? E ele quis morrer. Ele disse, minha vida não vale a pena. E esses espíritas tinham o costume de subir uma serra, um morrinho, e conversar com essa senhorinha católica, porque eles iam lá ajudar, da feira, né? Esses grupos que fazem isso. Só que essa senhorinha, ela vivia numa cestinha, sabe aquelas cestas de fruta que vende, que leva fruta de uma região para outra, banana, laranja, maçã. E então, como eles eram muito pobrezinhos, a irmã dela pegou uma cesta daquela e forrou bem direitinho, né? Botou um acolchoadozinho dentro. E ela vivia dentro dessa cestinha porque o corpinho dela era todo torcidozinho, sabe? Eu não sei nem dizer como é que era. E ela vivia
com um rosário na mão, ela era católica. Então, ela tinha um amor pelo Pai, pelo Cristo, por Maria Santíssima, tão grande, que ela pegava esse rosário e ficava orando pelo próximo. E as pessoas subiam, como o palestrante dizia, a gente subia comendo poeira, mas a gente queria ver a senhorinha com terço, com um rosário, e ela fazia lá as orações, o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, e ficava orando com aquele fervor bem grande. E eles decidiram levar esse senhor até lá. O senhor que não queria mais viver, né, não queria tirar a vida, ele achava que não tinha mais o porquê viver. Aí ele disse, não, eu desisto, mas antes de desistir de tudo, eu vou fazer um quartinho para ela, porque ela não tem nem onde ficar, e um banheiro só para ela. Aí o que foi que aconteceu? Quando a gente olha para a dificuldade do vizinho, porque a gente acha que o sofrimento da gente é maior, a gente sofre mais, toda a gente dói mais, né? Então, quando a gente olha para o vizinho, aí a gente vê que o vizinho está sofrendo coisas piores, aí a gente acaba se encantando e ajudando o outro que está aqui do lado. Aí começou, fez o quartinho dela, fez o banheiro, aí se interessou por outra, aí foi, né? Foi se encantando pelas caridades que estavam aqui ao lado e foi ajudando um ao outro. Ele esqueceu da dor dele, ele esqueceu. E ele foi conquistado pelas bênçãos do céu, esses momentos que as dores dos outros passam no nosso caminho para que a gente possa estender a mão, para que a gente possa servir uns aos outros. Porque família não é só os nossos filhos e nosso marido, não. São todos, porque a gente não é do. Todos a gente não somos filhos de Deus, né? Então ele passou a fazer caridade, foi esquecendo e se encantou e ficou só fazendo caridade. Já ela, o corpinho dela era todo com problema. Ela era pequenininha, ficava dentro dessa cestinha. Mas ela tinha muita vontade de viver. Ela era encantadoramente bela, porque os olhinhos dela eram os olhinhos de quem tenha visto a verdade de Deus, que é a caridade. Então as pessoas iam comendo poeira, subindo por esse serrote, essa serra, montanha, sei lá, como eu não sei nem como é que falar. E ela ficava orando, muito feliz, até chegar o momento da morte dela. E as pessoas ficavam apaixonadas pelaquela fé em Deus e por aquele rosário em favor do próximo. Olha que coisa linda! Em favor do próximo, isso é maravilhoso, isso é lindo. Então, que fique essa mensagem para vocês. Ore em casa, faça o evangelho, é tão bom. É, ele tem me confortado tanto, é um bálsamo. E todo mundo pode fazer, né? Fazer essa bênção dentro de casa. Isso é muito maravilhoso. Então, quando eu comecei a fazer o evangelho no lar, na minha casa, na verdade foi por causa dessa senhorinha. Ela serviu como exemplo, eu fiquei assim, meu Deus. Ela fica naquele cestinho lá orando. Ah, eu vou orar também, vou fazer, voltar a fazer o evangelho no lar. Então, todos os dias eu faço com meus filhos. Ou quando eles não estão, ou quando eu saio, mas eu sempre estou fazendo. Então, que sirva para vocês essa lição dessa senhorinha que não tinha nada, nem um luxo. Morava com a irmã dela que cuidava dela. Não tinha nem como se sustentar, não tinha nada. Mas tinha fé em Deus, e a fé em Deus muda qualquer coisa. Eu vou trazer uma canção para vocês. Essa canção, você pensa em Jesus. Luz do sol, luz da nossa alma. Pense em Jesus. E eu vou falar de uma força, quando eu falar dessa força, eu estou falando de Maria Santíssima, nossa mãe, a Rainha do Céu. Está no livro Boa Nova, último capítulo do livro. Quando Maria
de Humberto de Campos, feito por Chico Xavier. Quando Maria Santíssima morreu, conta a história linda, eu não vou contar não, mas vocês leiam lá, viu? Mas Jesus se ajoelhou. E ela quis o filho, ele disse, não, você é a rainha do céu. É o que ela é. Maria, a rainha do céu. Essa música, ela fala de Maria, não do nome, mas você vai entender quando eu falar. Luz do sol, Jesus, luz em minha alma, te contemplo com muito amor. Filho de Deus, filho da coragem, Maria. Tua mensagem é esplendor. Se eu errei na minha vida, foi por não saber. Se eu errei e magoei quem me amava, perdoa, Cristo, não entendia que és a palavra, verbo de Deus, que és a palavra, verbo de Deus. Que Jesus abençoe a cada lar. Que o Filho de Maria abençoe a todos nós. Nos dê força e coragem para seguir em frente. Seguir em frente. Muitas pedras vão vir, mas Ele certamente vai nos ajudar. Muita paz. Paz.